A palavra do Senhor que veio a mim nesse dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor vem pontuando muito sobre o nosso posicionamento, né, de filhos, de verdadeiros adoradores, mas que sabem principalmente o seu lugar de filhos. E então, irmãos, uma vez que nós procuramos ser justificados em Cristo, procuramos a justificação do porquê somos justificados, irmãos, não entendemos a cruz. Não entendemos a cruz. E não foi para este lugar que o Senhor nos chamou. Aleluia, não foi para este lugar, irmãos. Para que vivamos a nossa liberdade de servir a Deus, nós precisamos estar totalmente mortos pela lei e não ser vistos mais por ela. Aí, de fato, estamos vivendo na nossa liberdade de servir a Deus. Aleluia. E é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Enquanto estamos procurando justificativas do porquê fomos justificados, não estamos livres ainda. Ainda estamos sendo escravos. E a aliança que Jesus resgatou para nós é a aliança de filhos, da livre e não da escrava, irmãos. E não da escrava. E não da escrava. E uma vez que nós estamos neste lugar de se justificar, tentar achar uma justificação do porquê somos justificados e para que somos justificados, nós voltamos ao nosso lugar de transgressores. Mas não voltamos para o nosso lugar de transgressores pelo pecado. Estamos voltando para o nosso lugar de transgressores por plena consciência, irmãos. E de uma forma indireta, vou dizer que direta mesmo. É como se você estivesse falando para o Senhor que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi completo. E isso é uma afronta para Deus, irmãos. Isso é uma afronta. A religiosidade acabou com o verdadeiro entendimento e colocou nas pessoas de ficar vivendo como servo, mas na verdade como um escravo. Ela entrou de forma sucinta fazendo isso. Irmãos, nós somos servos por consequência de sermos filhos, mas se não nos posicionarmos no lugar de verdadeiros filhos de Deus, de verdadeiros adoradores, aleluia, não tem como nós vivermos livres para Deus, irmãos, porque ainda estamos sendo vistos pela lei, e a lei não pode justificar ninguém. Aleluia, é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos, presta atenção. A gente volta lá para Gênesis, quando o Senhor criou o homem. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Senhor não nos criou para sermos só seres viventes, para isso já tem os anjos. Aleluia, ele nos deu o seu sopro de vida para sermos a sua imagem e semelhança. Aleluia. Aleluia, segundo Cristo, irmãos, para sermos como Ele, vivemos a vida dEle, na liberdade que Ele conquistou para nós, irmãos. E nós não podemos sair deste lugar. Aleluia, é filhos, filhos, e você não pode só falar isso, você tem que entrar neste lugar. E isso é tudo pela graça, irmãos. Somos favorecidos. E isso não se justifica, isso não se entende, irmãos. Você vive isso, você entra neste lugar e você não sai mais. Aleluia. O inimigo, irmãos, ele nem precisa roubar isso de você, porque a própria religião fez isso. E quando você volta para este lugar de transgressor, não adianta querer culpar Satanás. Ah, porque Satanás que fez isso. Não, nem foi ele. Foi você mesmo, porque agora você faz isso por consciência. Não é o inimigo, irmãos, não é o inimigo. Foi você. Aleluia. E o Senhor está falando isso neste dia, irmãos. Presta atenção. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmão, já foi feito. Somos justificados pela graça. É favor, irmãos, é favor. Isso não se explica, isso não justifica. Ele fez, irmãos, para nos resgatar,
para o nosso relacionamento, aleluia, de eternidade com Ele, para voltarmos, irmãos, ao lugar do princípio, que não deveríamos ter saído, irmãos, e por amor a nós, aleluia, porque Ele nos amou de tal maneira, irmãos, Ele amou o mundo de tal maneira, que simplesmente se deu no nosso lugar, irmãos. Não tem justificativa para isso. Não tem, irmãos, não tem. Aleluia. Entenda isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. O Senhor está confrontando. É entrarmos no lugar de filhos, irmãos, e por consequência servirmos, porque Jesus nos chama para ser co-participante com eles dessa grande obra, irmãos, para continuarmos manifestando o reino dos céus. Mas desde que entendamos de fato o nosso lugar de filhos e vivamos neste lugar, irmãos. Você não pode querer a herança da terra e querer a herança conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Ou você tem uma ou você tem outra. Se você quer a da terra, então você está sob a lei. Então você não acessa aquilo que Jesus conquistou para você na cruz. A palavra de Deus fala que a salvação sim é pela graça e que o reino ele é tomado pelo esforço, irmãos. Mas este esforço aqui não é na nossa força, não é do nosso jeito, é nele, é com ele, pensando com a mente dele e fazendo a vontade dele. É assim, irmãos, e não tem outro jeito, é só desse. Aleluia, recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu entendo o que o Senhor está falando, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Servo é somente consequência de sermos filhos de Deus e não ao contrário. Aleluia. Amém, Jesus.